sejam muito bem-vindos ao mais um NiloCast, um podcast onde a gente traz temas relevantes em tecnologia e saúde que importam em mudança do que a gente acredita que está vindo pelo mundo. Aqui a gente fala de inovação, mas também propósito de transformação, de como essa transformação pode gerar mais impacto para a jornada do paciente. Eu sou a Isadora Kimura, sou CEO cofundadora da Nilo. Hoje eu estou aqui com 3 pessoas muito especiais. Um é o nosso co-host do dia. Ele é o Marcos Adriano Jota, ou Jota Pagodinho. Também, nas horas vagas. Jota, também conhecido como Jota, ele é um cara muito especial. Para quem não sabe, o Jota é cirurgião oncológico, ele é diretor da Sociedade Nacional de Oncologia e, mais recentemente, assumiu como gerente nacional da Med Senior e, além de um outro cargo especial, advisor da Nilo. Então, Jota, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Muito obrigado, Isa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, com essa oportunidade de conversar sobre o tema tão importante. Também estou super animada. E vou também aproveitar para apresentar as nossas convidadas. Temos aqui, em primeira mão, Vanessa Tais. A Vanessa, ela é engenheira como eu de produção da UFRJ. Ela possui mestrado em avaliações econômicas, em tecnologia de saúde, ou seja, super relevante para o que a gente está falando, né? Na Universidade de York, na Inglaterra. Atuou por 13 anos nessa área de economia da saúde e hoje assume o cargo de diretora de transformação de oncologia e hematologia no Hospital Israelita Einstein. Prazer ter você aqui, Vanessa. Obrigada pelo convite, Isa. Prazer estar com vocês. E temos também Regiane Proença. A Regiane tem uma trajetória linda de mais de 10 anos no ICESP, começando tanto na parte de enfermagem assistencial, como mais recentemente na área de gestão em oncologia, nos últimos 3 anos e meio, atuando como gerente de oncologia no Hospital HCOR. Bem-vinda, Regiane. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Estou super animada para o começo do nosso papo. O tema de hoje é um dos mais urgentes em saúde e oncologia, e eu vou deixar o meu amigo Jota, que é especialista do tema, falar um pouquinho. Maravilha, Isa. Mais uma vez, obrigado. Regiane e Vanessa. Quando nós trazemos o tema de oncologia, hoje o que eu vejo que mais nos assusta é o aumento da incidência dos casos de câncer. E obviamente que, como cirurgião oncológico, eu vejo mais casos do que qualquer outro especialista. Mas além de ver mais casos, eu noto que se fala mais sobre isso. E realmente, quando você traz os dados, hoje nós estimamos um aumento de mais ou menos 70% dos casos de câncer no mundo, quando você imagina 2050. E no Brasil, isso não é diferente. Nós estimamos, para 2050 no Brasil, mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 100 mil casos novos de câncer. Com isso, com esse aumento da demanda de pacientes para tratamento, existe, obviamente, uma pressão sobre os recursos. E é interessante que, quando você fala pressão sobre recursos, a gente pensa muito no lado financeiro, no lado do financiamento dos tratamentos. Tanto, obviamente, dos tratamentos cirúrgicos, quanto dos tratamentos quimioterápicos. Porém, quando nós falamos sobre recursos, também é muito importante dizer que profissionais capacitados também serão escassos daqui para frente. Sem dúvida. Porque quando nós falamos de oncologia, nós falamos de cuidado. E o cuidado ele não é só dar a cirurgia, dar o medicamento. Há uma necessidade crescente por pessoas bem formadas. E não só bem formadas tecnicamente, mas também bem formadas no cuidado e no acolhimento ao paciente oncológico. Daí, como fazer para potencializar esse cuidado e essa pressão sobre os recursos numa doença que é cada vez mais incidente no Brasil e no mundo. É o tema do nosso podcast. É trabalhar como a inovação e a tecnologia consegue trazer uma luz e um alento para o cuidado com essa doença. Abertura brilhante do Jota, né? Não podia ser mais pertinente. E eu acho que mais pertinente num momento
de tantas transformações, né, como a inteligência artificial generativa, onde muito se fala de tecnologia que desumaniza, tecnologia que desintermedia seres humanos, a gente voltar ao tema para a tecnologia servindo a um bem de interesse público, né, a democratização de acesso, a formação de pessoas e a um melhor atendimento de pacientes. Então, para começar essa abertura, vou direcionar aqui as palavras para as nossas convidadas e falar de um jeito muito abrangente. Como que vocês enxergam hoje os principais desafios dentro do setor de oncologia? Bom, minha área toda é dentro da saúde, né? Já estou na gestão há bastante tempo, então já fui do ICESP, que é uma instituição pública, e agora estou numa instituição privada, então você acaba tendo um cenário muito amplo, né? E aí o Jota trouxe a questão do acesso, e hoje nós somos um país que ele vem envelhecendo muito rápido, e logicamente a incidência ela vem aumentando, mas nós somos um país com federações díspares, né? Então o acesso ele é muito concentrado em algumas regiões, outra não tanto, e isso também modifica esse acesso, isso modifica o acesso também à inovação e à tecnologia. E muitas vezes até mesmo dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, eu também tenho essas disparidades em regiões muito próximas também, né? E aí quando você tem um Brasil que tem uma incidência muito alta, com incidência de uma doença muito complexa, mas você também tem um recurso, né? A gente sabe que o Brasil hoje investe, ele gasta muito pouco, né? Então o nosso per capita com investimento na área da saúde, ele é um dos mais baixos da América Latina, quiçá, se a gente for comparar aí com a América do Norte, com a Europa. Hoje nós temos, o principal desafio é exatamente você ter esse recurso, né? E aí você tem um país que você diagnostica muito tarde, e quando você diagnostica, você inverte essa tríade, né? Eu quero que os pacientes operem, porque a chance de cura ela é muito maior, mas hoje eu gasto o meu investimento em tratamento oncológico, que é muito mais caro, eu inverto tudo isso, né? Então, o paciente, ele deixa muitas vezes de entrar num processo curativo pela cirurgia ou pela radioterapia, e eu gasto muito recurso dentro do tratamento sistêmico, e, logicamente, eu deixo de investir na detecção precoce, na prevenção. Então, é muito amplo o tema, inovação e tecnologia, porque o Brasil, ele é muito diverso, né? Incrível, Jane. E olhando do ponto de vista de gestão e de alocação de recursos, eu concordo muito com a Regiane. A gente acaba gastando muito mais recurso em tratamento do que a gente precisaria gastar se a gente conseguisse fazer, por exemplo, um bom programa de rastreamento, né? Eu fui convidada para falar num evento recentemente, participei do Tudo Juntos contra o Câncer e participei de uma aula para jovens profissionais que estão se formando em oncoginecologia, e aí levei alguns dados estatísticos de diagnóstico, estadiamento ao diagnóstico dos cânceres ginecológicos. E chama muito a atenção de que isso dado do estado de São Paulo, da Fundação Oncocentro de São Paulo. Então a gente não está nem falando do país como um todo, que tem uma realidade ainda mais desafiadora, de que 48% dos casos de câncer de colo de útero são diagnosticados avançados, para o qual existe um Programa Nacional de Rastreamento, né? Então, a gente está falhando muito como sistema. Casos que não têm um programa de rastreamento, então, um câncer de ovário, por exemplo, mais de 60% das pacientes são diagnosticadas em estágio avançado. Então, quando a gente tem um cenário como esse, a gente vê que a gente tem um baita desafio de acesso a diagnóstico. Uma vez que esses pacientes têm acesso ao diagnóstico, eles têm dificuldade de encontrar um centro. No SUS, porque existe muita fila, né? Eles têm que entrar no sistema via regulação, e a gente faz a gestão de um hospital, de um câncer center municipal, que é o Hospital Gilson de Cássia Marques de Carvalho, que a gente chama de Hospital Municipal Vila Santa Catarina, e a gente recebe os pacientes via regulação. E a gente vê que o percentual de pacientes que a gente já recebe em estágio avançado é muito alto. Então, esses pacientes precisam conseguir vencer a primeira etapa do diagnóstico, depois precisam conseguir encontrar um especialista, ter a consulta com o oncologista e iniciar o seu tratamento, que tem uma série de desafios em questão de fila no SUS. E mesmo na saúde suplementar, que tem um cuidado muito fragmentado, esse paciente também tem dificuldade de encontrar o seu especialista, às vezes faz algumas opiniões até encontrar um médico com quem se identifique e com quem tenha confiança de iniciar o tratamento, e começa aquele tratamento. Mas eu vejo também que tem um enorme desafio no cuidado integral desse paciente. Perfeito. Porque
são muitos profissionais envolvidos na jornada, então o paciente tem que passar pelo cirurgião, quando ele tem a possibilidade de fazer uma cirurgia, e depois ele já vai para um oncologista, em algumas situações tem o radioterapeuta envolvido, e aí nem sempre. Então, por exemplo, a gente fez uma discussão recentemente também sobre oncofertilidade, e aí tem um dado de que mais da metade das mulheres que deveriam ser informadas, que podem ter a sua fertilidade comprometida, não são informadas, porque não é pensado nesse momento. A prioridade é iniciar o tratamento oncológico, né? A questão do manejo da dor, muitas vezes, não é bem feita. Então, o que eu vejo de desafio, além do acesso ao cuidado em si para o tratamento oncológico, é como é que a gente pensa a jornada desse paciente de uma forma completa para oferecer uma qualidade de vida melhor possível para esse paciente ao longo do seu cuidado. E como vem, né, a inovação e a tecnologia para tentar alinhavar, né, tudo isso que é tão desafiador, né? Perfeito. Gente, só essas falas já dão um pano para manga enorme, né? E eu acho que uma coisa em comum que chamou a minha atenção é a gente falar do momento do antes da chegada. Quando a gente começou a empresa, eu lembro que o pessoal falava assim, nossa, engraçado, vocês não estão resolvendo um problema de saúde, né? É um problema antes de saúde, como se problemas administrativos, né, ou questões que sejam burocráticas quase da saúde não fizessem parte do cuidado, né? Muitas vezes, e eu acho que até o momento certo, chega num momento de maturidade que talvez faça mais sentido pensar nessas outras partes, né? Mas a gente começa pensando no tratamento, até pela forma como o sistema foi desenhado, e vai pensando no restante, né, que é essa visão sistêmica de rastreio antecipado, encaminhamento, como um pensamento a posteriori. Falar, e isso que vocês duas reportaram nos hospitais públicos, eu já ouvi de vários clientes. Falar, não, até o diagnóstico a gente, principalmente em hospitais públicos, né, até o diagnóstico não é com a gente já recebe o paciente depois que ele já teve o diagnóstico e já tem um tratamento definido. E esse antes, que é onde está a maioria, né? E esse antes, que é onde a gente vê um número crescente. E aí a gente falou de barreiras. Vamos explorar um pouquinho mais esse tema, né? O que são essas barreiras? Vocês já trouxeram algumas como exemplo, né? De o paciente conseguir chegar até o tratamento. Mas se a gente pudesse aprofundar um pouco mais, eu acho que vai dar um bom contexto aí para a gente entender depois como resolver essas barreiras. Eu vejo que nós temos uma barreira muito grande ainda de informação. Como é que nós conseguimos, através de inovação e tecnologia, informar melhor o paciente, como a Isa colocou, diante do diagnóstico, de que aquilo ali que ele sente, aquele sinal, aquele sintoma, pode ser um câncer. O grande exemplo, eu sou cirurgião oncológico, muito focado em câncer coloretal e câncer ginecológico, mas eu sempre cito o exemplo do sangramento anal, do sangramento para evacuar. Todo paciente que tem acima de 40, 45 anos, que tem sangramento anal, sangramento para evacuar, isso pode ser câncer coloretal. Por isso que você precisa fazer um exame de colonoscopia para ter o diagnóstico. Mas se você entender como a população enxerga isso, a grande maioria enxerga isso como doença hemorroidária. E fica anos e anos e anos tratando um sangramento anal como doença hemorroidária. E quando vai chegar em algum profissional da equipe de saúde para conversar sobre o tema, só precisa de uma colono, você tem uma doença avançada. Nesse cenário, eu queria que vocês colocassem para a gente como é que vocês enxergam que a inovação e a tecnologia ela pode ajudar na informação ao paciente de sintomas e sinais para levantar a hipótese de uma doença oncológica, porque com isso nós trazemos o tema de que não é só tratar. Existem 4 níveis de prevenção: prevenção primária, secundária e terciária. Hoje eu vejo que nós nos preocupamos muito com a prevenção secundária / terciária, que é quando eu já tenho o diagnóstico, como é que eu trato o doente, e a prevenção terciária, dentro do tratamento, como é que eu posso ter menos complicações, menos desfechos ruins relacionados ao tratamento. Mas a prevenção primária, que é evitar que o câncer apareça, e um pedacinho da secundária, que é diagnosticá-lo mais precoce,
como é que a inovação e a tecnologia podem nos ajudar nesse cenário? A pergunta ela é bem ampla, né? E se você for colocar, e aí sempre você vai ter dois cenários, né? O cenário do SUS, ele é muito diferente do cenário suplementar, mas dependendo da região que você está, da operadora que você está inserido, isso modifica muito também, né? Os acessos, eles são diferentes até mesmo dentro da saúde suplementar. Então, a gente também não pode esquecer, existem desafios também dentro da saúde suplementar, tanto para diagnóstico, para início de tratamento. Ele é menor, logicamente que ele é menor do que no SUS, mas ele existe. Hoje, quando você pensa dentro do SUS e na atenção primária, que a principal porta para esse paciente ele chegar hoje, um paciente oncológico na atenção terciária, que é realmente efetivamente tratar, ele faz uma jornada, eu falo muitas vezes, dolorosa, né? Porque quando eu recebi esse paciente já na alta complexidade, né? Que, por exemplo, é um CACOM, um HC, vem com aquele estadiamento avançado, o paciente já estava 1 ano, 2 anos com aquele sintoma. Sim. E aí você percebe que lá na ponta você ainda não tem, primeiro que o acesso à inovação, né? Ele não chega no SUS como ele chega na rede privada. Então o acesso ele é diferente. Hoje poucos serviços, mas aí depois eu acho que a Vanessa pode falar um pouquinho do que o Einstein hoje contribui, até porque eles estão também dentro do SUS, mas quem está ali enxertado, por exemplo, dentro do Einstein, provavelmente tem um acesso à inovação e tecnologia que os outros hospitais provavelmente não terão. Ele não chega na ponta. A inovação hoje, ela chega com uma lentidão, porque hoje os medicamentos, a incorporação de tratamento, ela já chega muito lenta, passa pela Conitec, a gente sabe o quanto é difícil você fazer uma aprovação, existe uma análise de custo-efetividade para a tecnologia também. Então, quando você entra na atenção primária, que aquela pessoa procura o SUS, você tem ali dentro desse sistema os jovens que estão começando. A atenção primária é o médico novo, é o enfermeiro novo, que muitas vezes ainda não tem essa capacidade decisória de, nossa, isso aqui é um câncer, preciso diagnosticar, esse paciente precisa tramitar dentro da rede muito mais rápido, talvez, do que quando você vai pensar na possibilidade de ser um câncer, muitas vezes esse paciente já tem um tumor mais avançado. Então, assim, o quanto nós também preparamos, né, a tecnologia para ser decisória, né, uma IA, a capacidade, essa árvore decisória para auxiliar também ali. Tá, o paciente tem isso, o paciente está sangrando e tudo. Em que momento eu penso que isso pode ser um câncer? Como que eu faço para esse paciente ser flegado na rede e ele chegar com mais celeridade? Dentro da saúde suplementar, é a mesma coisa. A gente ainda tem um brasileiro, as mulheres menos, eu vejo as mulheres procurando mais o serviço de saúde preventivamente do que os homens, né? Então, tem também essa diferença, né, de público. Mas, quando eu estou realmente muito ruim, eu vou procurar o pronto-socorro, né? Vou ali procurar o pronto-socorro porque já não tem jeito. E muitas vezes o pronto-socorro ele também não está preparado. Né? Aí a gente cai na mesma coisa. Quem está ali, às vezes, atuando no pronto-socorro são os profissionais jovens que estão sendo inseridos nesse momento e que precisariam da ajuda, né? Talvez de uma decisão, de um cuidado, e a tecnologia ela vem, né? Se fala muito de IA hoje, né? Não, porque a IA vem, se você não sabe trabalhar a IA, ela não potencializa o capital humano. Então, assim, o quanto ela está permeada, muitas vezes, para ajudar realmente o que precisa, e hoje nós estamos gastando, às vezes, investimento em coisas, né, que não tem um valor, né, no final. Então, eu acho que essa barreira, ela é muito importante. O quanto a inovação chega dentro do SUS, ela chega muito pouco. E o que ela chega, tanto na saúde suplementar e no SUS, ela chega realmente com a efetividade de ajudar o paciente, de auxiliar e a gente, por exemplo, ter diagnósticos mais céleres. E aí eu falo para o profissional e para o paciente também, né? O que me dá motivação, mas também preocupação, é que eu vejo que hoje a gente tem um baita potencial com inteligência artificial, mas a gente já tem muita coisa que a gente poderia ter feito com dados antes da existência da inteligência artificial, que a gente ainda não conseguiu fazer. Então, voltando ao tema, que é um tema que particularmente me incomoda muito, que é a questão do câncer de colo de útero, né? Voltando a esse tema. Quando a gente olha para o rastreamento populacional, tem uma meta de que 1/3 das mulheres sejam rastreadas por ano. Mas a gente não segue quem são essas mulheres. Então, se eu tiver uma mesma mulher que todo ano faz o exame de Papa Nicolau, ela vai contar 3 vezes para a meta. Se eu tenho alguma mulher que teve um exame alterado, isso não implica em um segmento obrigatório dela no ano subsequente. A gente não consegue ter uma navegação, que é um tema que eu sei que a gente vai falar, né, uma linha de cuidado,
que me permita acompanhar essas pacientes. E isso não precisaria de inteligência artificial, precisaria de uso dos dados já disponíveis no sistema, mas de uma forma integrada para que eu conseguisse localizar essa paciente e conseguir mantê-la dentro de um acompanhamento. E o que eu tenho visto de maior desafio é integrar essas inovações nos sistemas informacionais das instituições de saúde. Então, eu até participei de uma mesa de discussão da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia na semana passada, falando sobre o uso de inteligência artificial em hospitais. E teve um palestrante de um hospital argentino, e foi curioso, porque ele mostrou uma série de tentativas que eles fizeram de implementação, em boa parte frustradas pela dificuldade de integração. Então, eu acho que esse é um ponto muito sensível do processo, assim. A gente pensar que todas essas ferramentas elas podem ser muito úteis, mas se a gente não consegue incorporá-las ao dia a dia das instituições e dos médicos, elas acabam não sendo utilizadas no seu potencial maior. E aí isso volta a uma possibilidade que eu acho que é de uso desses modelos, dos grandes modelos de linguagem, né, dos LLMs, para apoiar suspeita diagnóstica. Porque eu acho que é aí que começa a dificuldade, né? Realmente, isso tanto no SUS quanto na saúde suplementar, e em especial quando a gente pensa em outras regiões do país. Então, por exemplo, e até mesmo em São Paulo, a gente está fazendo um piloto agora, porque como a gente faz a gestão de unidades básicas de saúde e de centros de referência de tratamento, a gente acaba tendo a oportunidade de vivenciar realidades diferentes no SUS. Então, a gente está fazendo um piloto de treinar médicos da atenção primária para identificar características, sintomas que sejam suspeitos de alguns tipos de câncer. Então, como você comentou, né, Jota, que acabam passando numa consulta e isso não leva a um exame que poderia levar a um diagnóstico precoce. Mas é uma tentativa que é um processo contínuo, né? A gente vai sempre ter que treinar os novos profissionais. Será que a gente não pode treinar uma ferramenta de LLM para o contexto médico, para apoiar os médicos em dúvidas específicas? Eu acho que isso é uma oportunidade. Mas, de novo, tem que pensar como é que a gente integra isso na rotina do médico para que ele consiga efetivamente usar no dia a dia essa ferramenta. Perfeito. A Regiane colocou sobre a IA. A IA hoje ela é um oráculo, mas eu preciso saber que perguntas fazer para o oráculo. E esse é um grande problema. Muitas vezes nós não entendemos que pergunta eu quero fazer para o meu oráculo. Com relação a Vanessa, é interoperabilidade de sistemas e prontuário eletrônico. Isso é um tema muito frequente, muito conversado. E a partir de uma interoperabilidade maior, com prontuários eletrônicos que sejam facilmente acessíveis, você pode muito bem rodar uma leitura contínua de prontuários através de palavras-chave, de junção, e esse paciente que ele é atendido e não tem a suspeita naquele momento, com o nosso prontuário que roda atrás de informações, consegue captar esse doente depois. Mas isso ainda não é uma realidade que nós enxergamos, mas seria uma solução para esse paciente antes do diagnóstico ser captado de alguma forma, sem sombra de dúvidas. É interessante, conectando, né, os dois pontos, começando pelo tema da interoperabilidade. Eu empreendo há 6 anos, né, nesse setor, e como a tentativa ou a construção de uma plataforma de tecnologia conseguir se integrar com o que já existe, sem dúvidas é uma dor, e é uma dor que às vezes a gente fala que está superada, mas quando a gente chega ali no detalhe, né, e começa a se aprofundar realmente de como as coisas estão implantadas, que eu acho que é isso que você falou. Eu consigo mostrar um case, né, um número bonito ali de volume de rastreamento por volume populacional e tudo, mas aí se eu dou um duplo clique nesse dado, eu começo a ver as falhas de integração na malha fina que não foram para frente por N questões. Questões de custo, questões de falta de talento de tecnologia, né? Você falou do talento mais júnior, trabalhando na ponta em saúde. E às vezes a gente tem um problema parecido, que são a falta de talentos experientes em tecnologia trabalhando dentro de um setor de saúde, que historicamente não foi um setor digital, né? Ele começou a ser um setor mais digital, principalmente no pós-pandemia. Para além do hardware, né? Sempre foi digital na perspectiva dos equipamentos médicos de hardware, mas agora começa a ser digital também no software. Então, eu acho que muitas inovações
que já estavam disponíveis para outros setores foram ficando represadas dentro do setor de saúde. Então, quando você pensa, né, em experiência do cliente, nível de integração, quase todos os outros setores que a gente é atendido, né? Ontem mesmo eu fui comprar um medicamento na farmácia, atendimento via WhatsApp. Ele já tinha ali todo o meu histórico de atendimentos, ele já sabia o meu convênio de saúde, me ofereceu um desconto com base nisso. Já sabia o meu endereço, falou, é esse endereço ou é esse? Confirma só para mim os 4 últimos dígitos do CEP e tudo. E esse nível de serviço que a gente tem em várias outras indústrias, a gente ainda não tem em saúde. Então, eu acho que a inteligência artificial generativa, ela vem para não só ser uma aplicação por si só, né, e que a gente construa novos aplicativos como aplicativos de apoio à decisão clínica em cima de modelos fundamentais que antes não estavam disponíveis, mas para desbloquear 20, 30 anos de soluções que já existem dentro do sistema de saúde que estavam ali presos pela dificuldade de interoperabilidade. Então, eu acho que é um momento fabuloso para mudanças que a gente vai ver especificamente em saúde, especificamente no digital. E aí eu vou pegar esse gancho e perguntar para a Vanessa, perguntar para a Regiane, e Jota, fica à vontade também se você quiser contar casos, que eu sei que você está fazendo várias mudanças ali na MedSenior. O que vocês têm implantado em tecnologia que tem trazido um resultado que vale a pena ser compartilhado, que é legal, ou até um aprendizado de coisas que não funcionaram também, dentro das suas instituições? Vou falar até um pouquinho da minha área, né? Então, vou falar muito ali dentro da assistência, mas você tocou num ponto importante, que foi a pandemia. Eu tenho uma visão antes da pandemia, de tudo que chegou, né? Pensando no ambiente hospitalar, que é a minha realidade. Aí a gente passou por esse ajuste, durante toda a pandemia a gente precisou ajustar muito rápido. Então, nós demos um salto em tecnologia, em inovação, que se não tivesse acontecido a pandemia, não estaríamos nem nesse ponto aqui. Então, eu acho que precisou da pandemia para muita coisa acelerar, para as startups realmente conseguirem engrenar, da gente destravar dentro do regulatório muitas coisas, que a dificuldade ela era muito maior, a gente tinha muito mais entraves e tudo mais, do que tem hoje, né? E aí eu peguei aquela fase que tudo era na planilha. Então, assim, eu lembro da navegação toda ali, não, tudo ainda existe, não estou dizendo que não, né? E o agendamento do paciente também, ele liga no call center, né? Ele fazia... O contato com o corporativo era menor, então eu lembro cheguei no HCOR bem pós-pandemia e ainda era tudo muito via call center, né? E aí a gente começou a implantar todos os CRMs, foi no mercado buscar. Então, hoje, por exemplo, você vê quantos congressos, né, de inovação, de tecnologia. Hoje se fala tanto nisso que eu não tinha essa percepção, ou não era tão atenta, isso não chegava, não permeava tanto, né? E principalmente bater na porta do hospital, assim, do gestor, de oferecer. E hoje se oferece tanto que você tem que ter um crivo muito técnico e uma pessoa ali que fazendo essa análise, né? Porque muitas empresas fornecendo a mesma solução, né? E nem tudo é para você e não dá para sair comprando tudo e incorporando tudo, né? Mas eu passei muito por essa transformação. Não, vamos oferecer as plataformas, o corporativo para o paciente fazer o agendamento, o aplicativo. A gente tinha um aplicativo no HCOR que basicamente funcionava para o paciente ler algumas informações, receitas, e aí a gente começou a modificar ele com a pandemia, né? Então, passamos a fazer os agendamentos ali, o meu projeto de terapia oral, que era muito ligando o paciente, ou ele tendo que vir, porque você também não tinha a teleconsulta. Até então, você não podia nem fazer, né, a teleconsulta. Você não tinha isso implementado, nem pelo CRM, nem pelo Corém. Então, essa possibilidade ela era praticamente inexistente. E nós tínhamos muitos pacientes que vêm de fora, né? E aí hoje tem essa possibilidade de eu fazer a consulta à distância e ele vir para o hospital realmente só se ele precisa. Então, hoje eu otimizo leitos com a tecnologia da teleconsulta, da telemedicina. Eu acompanho muita coisa em casa, né? Eu já consigo fazer, eu consigo abrir um vídeo, olhar para a cara do paciente, né? Deixa eu ver se você realmente está bem ou não. E o paciente ele quer esse contato. Eu acho que a necessidade do humano, ela continua. E a telemedicina, né, no começo, será que vai tirar essa proximidade? Como que o paciente vai se comportar?
E aí a gente, na prática, percebeu que não. A maioria dos pacientes foram super adeptos. Então, acho que isso modificou muito na minha rotina. E a gente foi buscando plataformas para fazer isso. Não vou falar um nome, mas existem diversas aí no mercado. Acho que uma incorporação que veio para o HCOR também foi o NILS, né? A gente implantou hoje já em todas as unidades, vai fazer essa implantação depois nos ambulatórios, mas hoje é uma decisão muito importante, então hoje você parametriza, né? Hoje você já consegue utilizar, seja inteligência artificial ou outras formas de fazer isso, mas hoje você pega os guidelines, você pega as decisões, você consegue fazer o cruzamento desse dado, estabelecer parâmetros, e aí você já tem esse sistema que te avisa, aciona, então hoje já aciona o hospitalista, que aciona o BIP do enfermeiro, o enfermeiro já é mais assertivo, o hospitalista hoje ele já recebe, o paciente tem isso, esse é o parâmetro, esse é o histórico, então hoje a gente já conseguiu construir tudo isso para uma decisão muito mais rápida, né? Isso chega no médico, o acesso remoto ao prontuário eletrônico, então hoje o médico ele está fora, ele consegue prescrever. Muito bom, muito bom, muito bom. Ajudou, muito bom, sensacional. Né? Principalmente quem está ali, nossa, preciso de um medicamento para dor, o paciente está internado sem VPN, aqui, eu tô fora. E sem VPN, né? A gente consegue prescrever sem VPN. Então, assim, olha o quanto caminhamos. E isso, para mim, é muito palpável de 5 anos para cá, 6 anos para cá. Então, assim, e isso eu estou falando de coisas básicas. Uhum. Mas aí a gente coloca a inovação e a tecnologia, que é a IA, para fazer a terapia teranóstica, para rodar para novas moléculas. Ela está inserida em tudo, né? A tecnologia está inserida em tudo. Então, quando eu penso em inovação, eu tenho a experiência do paciente, que é tudo isso que a gente está colocando, a experiência do profissional beira-leito, que eu também já coloquei ali, mas tem também toda uma pesquisa hoje, o quanto eu uso todas essas informações para construir dados de coisas que nem chegaram ainda. Né? Então, assim, houve um avanço gigantesco nesses últimos anos, né? Estava vendo uma entrevista com o diretor da Conitec, e ele falando, né? Nossa, 10 anos atrás, a gente descobriu a cisplatina e foi muitos anos para descobrir outra coisa para pulmão, por exemplo. Mas hoje, né, com o auxílio da tecnologia, você tem uma incorporação de medicamento, é uma avalanche tão grande, que você sai de um congresso já com 4, 5 estudos e vários medicamentos, lógico, vindo cada vez mais precisos, né? Mas eu acho que no meu dia a dia veio muito isso. A gente está construindo agora a jornada do paciente a partir de uma plataforma de navegação. A navegação também nasceu disso tudo. A navegação está chegando agora no SUS, ela chegou um pouquinho antes dentro da saúde suplementar, mas ela vem exatamente para não deixar o paciente rodando dentro do sistema sem saber para onde ir, né? E aí ela chega agora no SUS exatamente, né? O quanto, por exemplo, os programas de detecção, rastreamento de colo retal, de mama vão se beneficiar da navegação. Uhum. E aí você também tem vários programas de navegação e plataformas de navegação, mas ela vem para entregar esse valor. É assistir quem realmente tem que entrar dentro das linhas de cuidado, né? É fazer a predição dos pacientes que são de alto risco para colo retal, como que eu acompanho essa paciente. Ah, mas ela veio 3 vezes, ela precisa contar 3 vezes? Não, mas a primeira vez que eu tenho uma predição de risco, ela precisa ser realmente acompanhada e onde eu entro com onde eu gasto essa energia, né? Então, eu vi muito tudo isso, então, do ponto de vista do paciente, o quanto eu consigo dar uma alta mais precoce hoje e assistir ele em casa, em domicílio, empoderar ele em domicílio, até mesmo para coisas de alta complexidade, e aí ele não bate mais no meu pronto-socorro como antes, por qualquer coisa, né? Então, caminhou muito. Então, assim, eu vejo que dos 5, 6 anos para cá, nós temos um outro cuidado, um outro olhar, partindo de vários princípios. Então, é desde as incorporações para dentro do tratamento, a experiência do paciente e a experiência do profissional também, né? Incrível. Na nossa experiência, o uso, e aí falando especificamente de uso de inteligência artificial, o uso começou muito fortemente na medicina diagnóstica. Uhum. Saiu até uma matéria essa semana falando da atualização do FDA dos devices aprovados com uso de IA, e mais de 70% é em diagnóstico. Então, é bem coerente com isso, onde a gente conseguiu mais incorporar foi realmente em uso de inteligência artificial para identificar lesões incidentais em exames de imagem. E aí tem raio-x, tomo, começou na época da pandemia, inclusive, isso por causa de Covid, inclusive, e continua sendo usado. Então, para triagem, inclusive na patologia, está sendo estudado o uso de inteligência artificial para triagem e priorização do que o médico deveria laudar precocemente, pelo risco de ser um câncer, por exemplo. Então, isso eu acho que está avançando bem. Quando a gente fala do uso de inteligência artificial
para buscar informações em prontuário, a gente tem uma experiência recente que foi uma ferramenta desenvolvida internamente, que a gente chama de HStory, que realmente busca informações. Está muito mais concentrado ainda em diagnóstico, mas tem um plano de desenvolvimento de incluir todas as etapas da jornada para o médico, o profissional de saúde, poder buscar no histórico de um paciente quando que teve um exame alterado, por exemplo, uma mulher que fez uma mamografia e teve uma alteração, depois fez uma biópsia, quando foi o momento em que essa biópsia veio com uma confirmação de câncer, facilitar a busca, porque a gente sabe que às vezes buscar o histórico do paciente dentro do prontuário não é tão simples. Entra na experiência do profissional de saúde. Profissional de saúde. Isso. E predizer o risco, né? Exato, e você saber o que priorizar, né? Então, acho que isso, a gente está avançando, mas ainda tem muito a avançar. O que a gente tem tentado agora é usar essas ferramentas para facilitar a vida do médico também. Por quê? Porque praticamente tudo que a gente faz, do ponto de vista de coordenação de jornada, de identificar grupos de risco, de definir conduta, precisa de dados estruturados. Eu até acho que em algum momento a gente vai abrir mão dos dados estruturados, porque a inteligência artificial vai usar o dado do jeito que está. Vai ter um resumo ali. Mas hoje a gente ainda precisa muito desses dados até para alimentar os nossos sistemas. Né? E o que a gente faz? A gente pede para o médico colocar a informação estruturada em 200 mil campos. E eu sei que a gente... Diversos templates. E aí vamos criando todos os templates dentro do sistema do prontuário eletrônico do paciente. paciente. E a gente dá o feedback para o médico. Nossa, você não está preenchendo, Jota. Tá vendo? Tinha um campo aqui que você não preencheu. Então, o que a gente está tentando agora? A área de TI está testando os scribes para transformar em texto a voz do médico, do paciente, ali da consulta. E a gente está testando o uso dos LLMs para buscar informações dentro dos campos abertos, das descrições, né? Então, diagnóstico CID do paciente, estadiamento ou diagnóstico. Palavras-chaves, né? Para até sugerir isso para o médico, diminuir o tempo desse médico ficar preenchendo informação em campo estruturado. Então, acho que isso é uma iniciativa mais recente. Realmente, a gente viveu também isso no Einstein, né? Durante a pandemia, houve uma explosão do uso da telemedicina. Ainda bem, porque isso facilita muito o acesso dos pacientes. E isso se manteve, um grande uso de telemedicina que permite o acompanhamento remoto desses pacientes. Eu acho que isso veio para ficar. E até foi interessante, porque o time da telemedicina foi o primeiro a usar essas ferramentas, não era nem com IA ainda, mas era buscando palavras-chave dentro do texto para identificar informações que fossem preditoras de cuidados futuros, né? E isso acaba se transportando para outras áreas. Mas o que eu acho que a gente ainda tem muita expectativa de que aconteça é que a gente possa usar esses modelos de inteligência artificial para apoiar a tomada de decisão do médico. Nisso eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito tem sido estudado sobre isso, mas ainda há uma grande preocupação da acurácia desses modelos, de quem é a responsabilidade final por algo que o modelo de inteligência artificial sugeriu, do ponto de vista de conduta. Mas eu vejo uma oportunidade enorme de que esses modelos e essa inteligência que está sendo desenvolvida apoie os médicos na tomada de decisão de adesão a protocolos, né, um cuidado baseado nas melhores evidências. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Porque essa é a minha grande expectativa com o uso da inteligência artificial em saúde. É porque estamos aprendendo, né? E o Jota trouxe uma coisa muito importante. A IA está aí. E que perguntas nós precisamos fazer para que ela também nos auxilie? Então, nós estamos aprendendo. Ela vem aprendendo conosco, né? E aí, mas nós também vamos aprendendo. E eu acho que tem também a tomada de decisão, ela nunca deixará de ser do humano, mas ela precisa ser otimizada, ela já vem sendo otimizada. Então, quando você vê esses protocolos NIO, eu tenho NIOS, eu tenho PIOS, eu tenho várias coisas que a gente já utiliza de ferramentas para basicamente você ter ali pelo menos o start de uma tomada de decisão. Olha, atenção para isso. A árvore decisória vem muito isso. Olha, se o paciente te falou isso, alguém chegou a nisso, que tal lembrar disso? Eu acho que talvez, né, você seguir. E ela já faz esse direcionamento, né? E chegar nisso tudo possibilita que regiões mais remotas, onde você não tenha profissionais capacitados ou que o acesso ele é muito mais difícil, permita, né? Em 2001 a gente começou com a cirurgia, aí você depois, eu quero trazer esse gancho, aí você continua, né? Operamos à distância.
Né? Foi em 2001. E era numa época que a internet era muito lenta, você tinha muitos riscos. E ela foi evoluindo, não sinto que ela evoluiu, acho que é um futuro ainda, né? A gente já tem, no HCOR a gente já faz as cirurgias à distância, tanto robótico, outro a gente já tem esse auxílio, né? A gente opera aqui e no outro lado, né, do país, lá no norte do país, a gente tem um paciente sentado na mesa sendo beneficiado. Eu não preciso trazer esse paciente, muitas vezes, de alta complexidade, eu não trago mais para cá. Né? Quantas vezes o médico senta aqui, ele está operando daqui, ou ele está auxiliando um médico de lá. Né? Isso evoluiu de uma forma que a gente vai entregar para pessoas que jamais conseguiriam, por exemplo, vir para São Paulo. Né? Ou operar com, né? Ficaria ali, a logística de vir para cá também é muito difícil. Então, assim, já caminhamos tanto, né? Eu lembrei exatamente disso, né? Era a internet lenta, ainda é lenta. Se eu for comparar, né, algumas regiões do país, a internet, hoje eu tenho 5G, já estou caminhando para o 6G, já nem sei qual G nós estamos agora, mas essa ainda não é a realidade, mas ainda batemos no entrave da capacitação e de quanto o outro serviço consegue preparar um centro cirúrgico para receber. Sim. Também. Né? Mas nós já chegamos, né? E isso no Brasil. Né? A gente sabe que outros centros, né, Europa, Estados Unidos, já estão muito mais avançados do que nós estamos aqui. China. Né? China, principalmente. Mas nós já chegamos, né? Já chegamos nisso. Eu acho que a cirurgia já é uma possibilidade. Eu falo do HCOR porque eu estou dentro do Centro de Oncologia, mas hoje a gente tem um programa pelo PROAD, que é as crianças, né? A cardiopatia congênita. Então, hoje nós trazemos esse paciente para cá, mas tem muitos pacientes que já se beneficiam disso na sua própria cidade. Não precisa passar 6 meses, 1 ano sendo acompanhado aqui, né? Hoje a latência na cirurgia à distância é de 100, 200 milissegundos. E trazendo a cirurgia como tema, eu formei em 2008, eu fiz cirurgia geral ali em 2009, 2010. Mas pegando meus chefes que me ensinaram, para eles aprenderem a operar, eles não tinha cirurgia laparoscópica, na época que meus chefes aprenderam, nem robótica. Para eles aprenderem a operar com alguém muito famoso, alguém muito técnico, eles precisavam viajar para o local, ou ser primeiro auxiliar, segundo auxiliar, ou se debruçar em cima do cirurgião para aprender como é que ele dava o ponto, como é que ele dissecava. Hoje, a laparoscopia robótica, você enxerga no vídeo o movimento que o cirurgião faz e você muitas vezes consegue reproduzir na sua técnica cirúrgica. Como é que eu jogo a alça para esse lado? Como é que ele segura? Quais são os trocáteres onde ele coloca? Eles estão aprendendo com o vídeo. O vídeo do cirurgião operando. Essa alça tem que vir para cá para eu poder dar esse ponto melhor aqui. Hoje você consegue assistir as pessoas operando no mundo inteiro por vídeos no YouTube, por vídeos books, é sensacional. E a tecnologia ela melhorou a nossa eficiência como médico, como equipe de saúde. Por exemplo, os transcritores de anamnese, existem vários no mercado. Como é que era a minha vida antes da transcrição de anamnese? Eu gastava o dobro de tempo de consulta que eu gasto hoje, porque simplesmente primeiro que na minha composição de sala, eu nunca deixava o monitor entre eu e o paciente. Eu sempre afasto o monitor para o lado, deixo o monitor lateralizado e o paciente na minha frente sem nenhum anteparo, no máximo uma mesa. Porque um bloqueio físico afasta mais ainda o paciente de você. E geralmente eu esquecia a tela, eu conversava muito com o paciente e eu finalizava assim: Dona Maria, seu João, agora eu vou pedir licença para o senhor, que eu vou me virar para o meu computador e eu vou digitar tudo que a gente conversou. E nesse momento eu vou parar um pouco de falar com você, porque eu vou me concentrar aqui. Então, se o senhor quiser, só pode perguntar qualquer coisa, só pode sair, só pode ir no banheiro e depois a gente continua. Hoje, com a transcrição de conversa, eu já não perco mais tanto tempo, porque eu estou ali conversando com o paciente, o familiar, depois ele chega bem transcrito para a gente. A Regiane trouxe a questão dos aplicativos, dos desenvolvimentos de novos aplicativos para o paciente utilizar. Eu acho isso um desafio gigante, você introduzir um novo aplicativo para o paciente dentro do celular dele, do smartphone. Por quê? Porque as pesquisas mostram, e se nós lembrarmos do nosso dia a dia no smartphone,
a gente usa 4 a 5 aplicativos com muita frequência. O que eu vejo hoje é que o WhatsApp ele é usado por 99% dos brasileiros. Então, hoje, o que eu vejo como solução é integrar o seu sistema de cuidado que mande mensageria pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Eu não vejo hoje outra alternativa melhor do que essa, porque o paciente ele já está no WhatsApp para o dia a dia dele. Com isso, ajuda sobremaneira nesse cuidado. É uma preferência, né? Acho que tem uma questão de custo também, né? Acho que tem uma preocupação de custo que eu acho que de alguma forma a gente tem que resolver. Que às vezes é uma barreira. De tempos também, né? Eu acho que hoje a gente sempre tem que pensar onde está o paciente, né? E como a gente reduz essa barreira e a qual custo. Então, às vezes as pessoas... Isso assim, quando a Nilo começou há 5 anos atrás, não era comum de jeito nenhum o WhatsApp ser um canal central de comunicação para instituições de saúde. Eles falaram, então você é uma ferramenta de WhatsApp. Eu falava, não, pessoal, nós somos uma ferramenta que busca aumentar o engajamento e a autonomia do paciente com o seu cuidado num contexto complexo. Hoje é o WhatsApp. Hoje o WhatsApp foi o jeito mais custo-efetivo que a gente achou de fazer isso, comparado com outras formas que talvez sejam mais baratas, mas que têm menor engajamento. Então a gente vai equacionando tudo isso. Mas não vai ser para sempre, talvez não seja sempre esse custo, né? Eu acho que tem várias conversas acontecendo, inclusive de onde é ético fazer essa intermediação custar, né? E onde esse WhatsApp precisa ser gratuito ou precisa ser mais abrangente para que ele não restrinja acesso. Mas desculpa, Jota, eu te interrompi. Não, é isso mesmo. E hoje, por exemplo, na MedSenior, o que a gente tem de tecnologia que nos ajuda no cuidado. Hoje nós temos o nosso Command Center na rede própria, que ele traz para a gente, por períodos que nós escolhemos, como está o nosso funcionamento do pronto-socorro. Hoje a gente pede 4 vezes ao dia um relatório para saber se os nossos SLAs estão sendo alcançados, se tem muito tempo de espera no pronto-socorro, no tempo de espera para exame. Chega para todo mundo e a partir daí a gente consegue, essa situação agora nesse momento está crítica. Desce o coordenador médico, a gente traz um médico daqui, a gente aumenta a enfermagem de um lado para que a gente consiga realmente, como se fosse em real time, ajustar a operação. Outra coisa que a gente tem se baseado muito é na radiologia, quando o radiologista traz um laudo para a gente, com algum sinal de alerta, ele coloca algum hashtag dentro desse laudo e isso no D+1 já está na nossa planilha de oncologia para captação. Os exames feitos na rede interna. Para evitar que o radiologista lembre que ele viu ali uma massa pélvica, ele tem que ligar para alguém para falar, ou que isso fique na mão do paciente, para que ele sabe lá quando vai voltar no ginecologista dele para mostrar essa alteração. Nós estamos nos baseando muito hoje nessa captação ativa através do laudo e na nossa navegação de pacientes, quando é um paciente elegível para navegação, ele também preenche um hashtag dentro do prontuário e no D+1 esse paciente já chega para a nossa enfermeira navegadora para ela fazer a captação. Hoje é onde a gente tem colocado mais força no nosso trabalho. Exemplos incríveis, e eu acho que reforçam um pouco de tudo que aconteceu nesses últimos 5 anos, né? Que a gente ficou com várias iniciativas acontecendo ao redor do mundo e eu acho que em saúde houve essa efervescência de digitalização de processos, automação de processos, né? Eu acho que esse foi um tema comum em todas as falas e um entendimento de casos de uso no qual a intervenção de tecnologia faz sentido econômico e de saúde, né? Então, a Vanessa trouxe, e isso conversa totalmente com o assunto que a gente estava falando, de melhorar o nosso rastreio, né? Melhorar o processo de diagnóstico, de acesso à informação. É bom para todo mundo, né? É bom para o paciente, é bom para as fontes pagadoras, é bom para o Sistema Único de Saúde. Então, como fazer com que esse investimento em tecnologia, para que exista uma maior eficácia, assertividade e prevalência nesse diagnóstico aconteça e que isso esteja conectado com um próximo passo. Um próximo passo que pode ser com um hashtag, né, e uma tagzinha, que pode ser com o News, ou que pode ser com Clinical Decision Support mais sofisticado, já conectado com outras frentes. Então, assim,
todos esses pontos que a gente está falando, para mim, eles apontam numa direção de, poxa, em saúde o que não vai faltar é novas oportunidades, né, e tecnologias a serem incorporadas. E aí eu começo a fazer essa mudança para o nosso próximo bloco, que é, e a resistência que vem, né, de tanta mudança num ambiente que aprendeu a ser resistente à mudança, até por design, né? Quando a gente pensa em hospitais, quando a gente pensa em instituições de saúde, por natureza são hierárquicas, seguem protocolo, são conservadoras em relação, muitas vezes. Sim. Conservadoras. Já éramos, né? Se você for comparar a indústria e o quanto a indústria andou na automação de processos e tudo, e for comparar a saúde, né? Até mesmo a gente caminhou muito pouco. Estamos caminhando agora, né? Mas é mais conservador a gente incorporar. E o que a gente percebe, né? Eu achei muito legal esse seu exemplo, Jota, da cirurgia, é que em todas as frentes há uma velocidade de lançamento de tecnologia e de propostas de mudança, né, de processo, de acompanhamento de pacientes muito mais rápido do que a nossa capacidade de incorporar. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco como tem sido, nessa cadeira de gestão, fazer esse entendimento do que é importante, priorização e, uma vez que é entendido o que é importante, a implantação. A Vanessa está criando um projeto praticamente do zero ali no centro, né? A gente vai ter um novo Cancer Center privado em 2027 e a gente está investindo bastante em ferramentas digitais, né? Em pensar essa jornada de uma forma completa. E eu acho que todo mundo que já trabalhou num estabelecimento de saúde já ouviu quando tentou fazer alguma mudança ou quando pergunta por que algo funciona assim. Porque sempre foi assim. A questão é Clássico. como vencer a síndrome de Gabriela. É isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E eu já ouvi coisas assim, eu falo, gente, mas isso aqui não tá bom, né? A gente não devia melhorar isso? Aí já me responderam assim, esse problema é antigo. Aí eu falei, que bom, a gente pode tratar ele com afeto, então, né? Já tem nome, sobrenome, estimação. Então, existe de fato, primeiro, uma resistência à mudança, porque muitas coisas já eram feitas do mesmo jeito há muito tempo. E segundo, acho que por uma preocupação realmente de que a saúde tem tanta variável, tão complexa, tão difícil de prever o resultado, que há um receio de, mas será que se eu mudar isso aqui, eu não vou oferecer algum risco para o paciente? Eu estou sendo treinado para fazer o melhor sempre do jeito que eu aprendi a fazer. E eu acho que tem uma meia-culpa dos gestores, e eu faço muito essa reflexão dentro da nossa realidade no Einstein, de que muitas vezes a gente demora a dar ganhos reais para quem está na ponta, quando a gente implementa a tecnologia. Então, como é que começa o projeto de implementação de um novo sistema? A gente mapeia a jornada. E a gente passa um tempão apenas na jornada, porque precisa realmente, porque eu preciso entender como é que está hoje, quais são os problemas, os pontos de dor que eu tenho na jornada para melhorar. E aí começa a implementação. E a implementação é longa. Então, num primeiro momento, a gente dá mais trabalho para quem está na ponta. Então, as pessoas olham isso e falam assim, não, pelo amor de Deus, não me traz mais uma coisa. Assim, eu mais já tenho um mapeamento de nada. Sensacional, é isso mesmo. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer o que eu faço. Porque eu já tenho trabalho suficiente. Você vem aqui, me dá mais trabalho, não resolve a minha vida, demora um tempão para me dar algum benefício. Então, eu tenho feito essa provocação para os times de falar assim, em vez de a gente começar pensando em fazer algo novo, vamos começar tentando melhorar a vida de quem já está na ponta. Navegação, por exemplo, é um tema, né, que é pertinente aqui à nossa conversa. Perfeito, vamos lá. Eu acho que é isso, assim, como é que a gente... Porque eu já queria fazer assim, tem um diagnóstico suspeito, exame com alteração no pronto atendimento. Já vamos incluir na navegação esses pacientes, Perfeito. acelerar o diagnóstico, é algo que a gente tem que fazer. Mas é um trabalho adicional para o time que já está fazendo a navegação do tratamento. Falei, então, a gente vai chegar lá, mas vamos começar melhorando o processo de navegação do que já é feito, que é a navegação do tratamento do paciente que já está em acompanhamento. Perfeito. Por quê? Porque se a gente der pequenos ganhos para o time que está na ponta, eu acho que a gente ganha um maior engajamento e um apoio para a mudança. Com certeza. Porque o time vai ver, não, realmente, me dá um trabalho, mas me traz ganho. Então, é algo legal da gente gastar mais energia para implementar. Tem sempre o interesse individual, né, do colaborador. Ainda que ele tenha o interesse do cuidado do paciente, ele está ali, ele fala, cara, o meu dia, né, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Desculpa, continua. Não, é Vanessa. isso. Você vai ser cobrado pelo resultado, né? E aí, se com essa nova ferramenta não está tendo resultado, eu vou fazer do jeito que eu já sabia. Então, acho que tem essa... Não é só uma barreira cultural de
ser oposto à mudança, mas eu acho que a gente tem que entender o quanto que a gente gera de trabalho para quem está na ponta e o quanto que a gente está gerando de ganho real para essas pessoas se engajarem mais. E eu tenho feito o exercício de tentar ir para a ponta, assim, mesmo com os médicos com prontuário eletrônico. Eu sei, me fala como você faz. E já teve situações que eu olhei e falei, realmente, a gente tem que melhorar bastante, né? É verdade. E eles não enxergam, às vezes, que tem que melhorar bastante, né? Porque já está tão ali inserido. Quem está inserido, muitas vezes, no problema... fica muito mais difícil aceitar, porque aquilo vai fazendo parte da sua vida. Fica até com dó da pessoa, falando, nossa, a gente te pede pra fazer tudo isso, né? Sim. Aí ele virou pra você, então. Então, né? Então, Mas já estou assim há tanto tempo, né? Parece que já incorporou na minha rotina e tá tudo bem, né? Vai fazer mapeamento, eu vou bastante em cliente fazer mapeamento de jornada. A pessoa começa a contar, você fala, acho que eu vou começar a chorar aqui, porque ela tá com 7 abas abertas, né, na mesma tela. Ela fala, não, é bem simples, ó, esse processo eu pego aqui, copio e colo, daí eu pego, coloco nessa lista. Aí eu ligo, teve um dia que essa história foi engraçada. Eu estava numa célula de navegação oncológica, por coincidência, e ela tava, a enfermeira navegadora era de um hospital, de uma rede de hospitais, e ela estava me contando, e ela falou... Eu vou mudar os nomes, tá? Mas ela falou, aí eu abro esse processo, esse sistema, eu pego esse dado, coloco aqui, tal, e vai tudo certo até eu chegar no BIRA. E aí, quando chega no BIRA, é que trava, tal, e eu falei... E ela falou isso várias vezes, eu falei, nossa, mas que sistema é esse, BIRA, que eu não conheço? Ela falou, não, BIRA é o cara que fica me ajudando lá no back-office do agendamento, tentando encaixar o meu paciente para que eu faça a aceleração do exame, porque isso é importante. Então eu falei, entendi. De todo o processo dela, né, tem uma questão aqui que não é nada de tecnologia, que é de uma pessoa que não está com o interesse alinhado de ajudá-la a achar o agendamento mais cedo. Então vamos, antes de tentar falar de qualquer tecnologia, vamos lá bater um papo com o Bira para entender como a gente pode ajudar. Mas enfim, desculpa, pode contar mais aqui. Uma coisa que é muito importante, né, e principalmente para o gestor, que é o dimensionamento de pessoas. Então, hoje, toda instituição ela precisa ser sustentável. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, nós não vamos incorporar uma tecnologia se não vê na ponta esse custo-benefício. O colaborador que tem que testar as novas ferramentas e o que a gente planeja aqui, ele precisa estar muito conectado, tem que nascer também junto com ele. Porque se você não constrói ali, né, o mínimo junto com ele, quando você tenta implementar, já passei por essas duas fases, né, de, olha, eu tenho essa solução e eu quero implementar na ponta. Aí a pessoa que está na ponta, que entende daquele processo, fala, mas isso não tem nada a ver com o processo que eu faço, com a jornada que eu sigo, não vejo valor. Se ele não vê valor, ele não vai ser adepto a incorporar aquilo ali, né? Então, assim, muitas construções, elas precisam ser feitas juntas. Até uma etapa... acho que é um papel do gestor, da alta liderança, de entender macro, um problema real. E quem está aqui na ponta que vai precisar consumir essa tecnologia precisa participar minimamente, para ele se enxergar naquilo, para ele ver que aquilo vai ter um valor. E eu estou falando muito isso agora porque eu estou num momento de resolver uma dor que eu tenho lá dentro do HCOR, que é alinhar o processo de tripla checagem da prescrição ao SLA que eu tenho de envio para a minha central de autorização para ir para o operador. Então, eu tenho a unidade de consultórios no andar. A quimioterapia que faz a outra parte fica em outro andar. A minha equipe de autorização, como qualquer outro, fica em outro local. A gente precisa se conversar para que o SLA da prescrição do médico seja o mínimo possível para que eu coloque na operadora. E a gente tem um desafio hoje das operadoras, né? Antigamente, com 5 dias, a operadora aprovava. Hoje é 15, 21. Então, cada vez mais cedo eu preciso prescrever para que ele consiga ciclar no dia correto. E aí é muito papel. Exatamente, né, Jota? O médico hoje, para prescrever, ele tem que prescrever a guia TISA, o relatório, não sei o quê. E era tudo no papel. Meu Deus do céu, como que a gente consegue otimizar tudo isso para que o médico preencha uma vez alguns dados e nas próximas vezes eu use o mesmo papel e isso já vá para o sistema puxa esses dados, o médico não precisa ficar preenchendo toda vez. Como que o enfermeiro, o navegador, valida essa prescrição no sistema, não precisa imprimir, o médico tem que imprimir, porque aí o médico faz todas as consultas. Aí eu desci na ponta para tentar entender o que a equipe precisava para galgar uma tecnologia.
ou o que eu precisava ajustar junto com o time de TI. Aí eu olhei, o médico prescreve, atende 10 pacientes na jornada dele. Aí ele deixa para fazer, ele não tem tempo, aí ele faz aquilo ali, aí o outro paciente já está esperando, ele vai deixar para fazer a prescrição e tudo que ele precisa no final do dia, aí ele começa. Aí ele prescreve, aí é só no final do dia que ele pega aquele monte, entrega para a navegadora. Aí ficava lá, aí a navegadora ficava pegando todos os papéis, deixa eu tentar priorizar o que vai ser agora, o que vai ser depois. Aí vai para o farmacêutico fazer a validação, que tem que ir para autorização. Eu falo, meu Deus, eu sentei, falei assim, eu não sei nem por onde começar a ajudar essa equipe. Não, mas sempre foi assim, eu sei que... Aí uma virou assim, eu sei que parece bagunçado, mas no fim funciona. Funciona a que custo? Né? Porque o que acontece? Hoje, toda a tecnologia que ela chega, para mim como gestora, o que ela consegue entregar, né? Olha, eu consigo te entregar com 20% menos, 20% mais. É isso. Eu tenho 3 navegadoras. Hoje, eu não pleitei uma 4ª navegadora. Fazer aumento de quadro hoje é uma coisa muito difícil. A gente sabe todos os desafios de aumento. E eu não estou falando nem só de custo. É de pessoa, é de capacitação, é de tudo. Então, assim, o quanto que uma ferramenta hoje vem, potencializa o que hoje minhas navegadoras têm, para que eu continue crescendo, elas tenham cada vez mais pacientes dentro do cuidado dela, com uma solução que permita que os pacientes não escapem. Né? Então, aí se começa todo o desafio. Então, hoje, cada startup que vem para o mercado, ela tem que ter muito esse conceito. Eu preciso entregar com menos para ajudar que cada vez mais eu amplie a minha capacidade de entrega para um produto final, né? Então, é exatamente isso. Aí, quando a gente começou, olha, nós vamos começar fazendo isso e isso. Dá trabalho. Às vezes, eu vou gastar o dobro de tempo, porque... Para mim testar se essa ferramenta funciona, eu não sair do papel. O papel é seguro, então eu preciso primeiro assegurar que isso aqui está importante, é igual a história do algoritmo. Eu estou implantando um algoritmo, enquanto ele não fica pronto, enquanto eu não valido, e a saúde tem muito isso, né, demora muito tempo. E às vezes você quer deixar tudo perfeito, porque não, só vou liberar quando tiver aí tudo perfeito. Né? Não começa nunca, né? E aí a gente estava exatamente hoje fazendo uma reunião com a TI, não, mas ainda preciso melhorar isso. Eu falei assim, independente do que precisa melhorar, que a próxima etapa vai acontecer. E nós vamos ajustar agregando essa etapa, porque senão eu nunca saio da primeira. E aí eles não enxergam valor, porque eu estou tentando implantar e eles precisam fazer, né, aceitar a nova incorporação com a antiga até que essa aqui dê certo, né? É um desafio gigantesco. E aí começam os anticorpos internos, né, Jota? Deixa que eu faço a TI. Acho que está demorando muito. Deixa eu fazer aqui que eu vou fazer mais rápido do que esse prestador. E hoje a gente tem hoje nós temos uma ansiedade, uma rapidez por resultados. No nosso programa de navegação, por exemplo, antes de nós instituirmos o hashtag no prontuário, nós precisávamos começar a captar os pacientes de alguma forma. Os pacientes, hoje o nosso programa de navegação de câncer de mama, que é o primeiro que a gente navega, toda biópsia positiva na rede interna automaticamente já é captada, está automatizado. Toda quimioterapia endovenosa prescrita, quando ela é prescrita no nosso prontuário eletrônico, ela já está captada automático. Não precisa do médico fazer nenhuma atividade a mais. Nosso problema hoje era o cirúrgico. Como é que eu capto o doente com câncer de mama que não veio da rede interna, porque o que vem da rede interna já captou na biópsia, mas que chega pela rede externa. A Mediciner é uma operadora de saúde híbrida que trabalha com rede interna e rede externa. Como é que eu faço para captar esse paciente que chega no cirurgião para operar? Nós começamos com um bom e velho forms. Não tem jeito, cirurgião. Eu preciso que você atenda o paciente e preencha um forms. Aí teve um cirurgião que eu comentei com ele sobre o programa. Mais uma coisa para eu preencher, como é que eu vou fazer? Eu já tenho tantos exames para pedir. Eu falei, aguarde e confia que a gente vai melhorar esse processo. Mas eu preciso que você comece com forms para que eu entenda como esse paciente chega para a nossa enfermeira e o que eu vou fazer da captação para frente. E vai ter um determinado momento em que eu vou entregar para você uma forma mais rápida. E quando eu falei para ele, nossa, agora sim, eu falei, te falei, tem que confiar, mas foi o que vocês colocaram. Existe uma curva J... Não, proprietária. Sem conflito de interesse, né? Sem conflito de interesse. Existe uma curva J de qualquer projeto novo, de qualquer intervenção, em que primeiro você tem um custo maior, um trabalho maior, que você cai,
E nesse momento que você precisa ter um apoio da sua instituição e dos seus colaboradores para entender, nesse momento vai realmente ficar pior. E você precisa falar para eles antes de implementar. Eu entendo você, eu sei que isso vai piorar, mas vem comigo e enxerga o futuro. Por isso que a curva J. Então, piora, vai ter aquele vale, que é o pior momento até para quem está investindo dinheiro em você, o teu sponsor que está ali colocando no teu projeto, mas depois isso tende a melhorar. O nosso desafio hoje é como trabalhar com o nosso time para que eles entendam a curva J, vejam que primeiro tem um vale, mas depois isso aí tende a melhorar. E a gestão de pessoas, sem sombra de dúvidas. Isso aí é ouro, hein? Pode falar, Vanessa. Um comentário rápido só sobre uma questão que eu vejo na prática também, é que nas implementações, a gente acaba deixando como secundária a parte das integrações. Então, já aconteceu mais de uma vez, de quando eu me envolvi em alguma implementação de novo sistema, a gente se concentrar muito nas funcionalidades do sistema, e eu perguntava assim, mas a integração? Não, a integração ficou para uma segunda etapa. Mas eu falei, gente, então a gente está fazendo a integração humana dos sistemas, assim, porque eu preciso de um ser humano que leia um sistema, imputa o dado em outro, e aí sim eu começo a usar o outro. Não, mas é que a integração é mais complexa. Mas eu falo, se a gente não conseguir começar já com a integração, eu não vou conseguir demonstrar o ganho e o potencial do uso dessa ferramenta. Porque no primeiro momento eu estou agregando até mais trabalho para o profissional de saúde. Com certeza. Então, essa parte da integração ainda é uma dor muito grande que passa por interoperabilidade, que a gente falou no início, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que encarar de frente. Porque, em geral, é o que, no final das contas, faz com que os sistemas sejam percebidos como agregando menos valor do que eles poderiam. Eles continuam fragmentados, né? E olha que bonito, né? Eu acho que, tentando falar com as minhas próprias palavras do que eu estou ouvindo, a importância da liderança no processo de adoção de tecnologia. Né? Porque a gente falou no começo de que parte do problema que a gente entende do sistema de saúde é a fragmentação e a dificuldade de mostrar valor de uma ponta a outra, sistêmica. E aí, quando a gente vem para a implantação, a gente está falando de começar pequeno, né, de demonstrar valor rápido, mas do jeito certo, né, sem tentar escapar de coisas que podem ser mais difíceis, mas elas são essenciais para o processo de demonstração de valor daquele projeto. Então, a confiança, né, de um time inteiro com o líder, muitas vezes desse líder com o líder do líder, né, quando essa pessoa é uma pessoa de gestão média, que em geral é o que acontece quando a gente fala de incorporação de tecnologia, é essencial. Né? É uma pessoa ali, um líder ou um conjunto de líderes levando toda uma tribo em uma direção e tentando mostrar resultado. E aí eu queria aproveitar isso para falar o nosso último tópico já, infelizmente, porque o tempo passou tão rápido, que é de resultado. E aí eu já vou aproveitar e já vou fazer um híbrido, assim, perguntar para vocês o que são resultados que vocês estão buscando para agora, 2025, para 2026, né, como lideranças estratégicas dentro da área de oncologia. E um conselho para quem está também buscando resultados parecidos, e muitas pessoas da nossa audiência são pessoas que estão em cargos muito parecidos, com desafios muito parecidos com o de todos vocês. Eu acho que, e eu vou tentar separar assim, o que a gente busca em diferentes estratégias, né? Mas eu acho que quando a gente pensa na navegação e uso de plataformas digitais para navegação, no SUS, por exemplo, a gente começa muito com o objetivo de cumprir a lei dos 60 dias. Eu preciso garantir que esses pacientes iniciem tratamento dentro do prazo de 60 dias e que depois eu consiga implementar a jornada da forma mais rápida possível, que o paciente faça todos os exames no tempo adequado, que faça todos os tratamentos no tempo adequado. E aí, nesse sentido, é muito parecido com o que a gente vê na saúde privada, né? Eu quero facilitar e acelerar a jornada desse paciente, integrando informações que vêm de diferentes sistemas e de diferentes profissionais. E aí eu acho que tem o desafio de demonstrar o alcance desse objetivo, né? Eu conseguir engajar mais pacientes, eu conseguir reduzir a taxa de no-show dos atendimentos, eu conseguir reduzir, aumentar a satisfação e melhorar a experiência desses pacientes. Então, acho que a gente busca tudo isso quando a gente implementa uma ferramenta digital para apoiar os profissionais de saúde. Então, eu quero que a experiência seja melhor, que a qualidade do cuidado seja garantida e que a gente faça isso com o menor custo de implementação possível, vamos dizer assim, né?
Então, acho que essa é o que a gente pretende alcançar implementando ferramentas digitais, pensando em navegação, e aí pensando de uma forma mais ampla em inteligência artificial, melhorar a acurácia de diagnóstico, velocidade desse diagnóstico e do encaminhamento para o profissional específico. E no final das contas, a gente quer que as pessoas diminuam a chance de ter na oncologia, né? De ter um diagnóstico já avançado, que elas tenham o diagnóstico mais precoce possível, que elas recebam o cuidado adequado e que com isso dê um prognóstico melhor para esse paciente, dele viver mais tempo e viver melhor. Então, acho que, assim, pensando de uma forma ampla, é isso. E o meu conselho seria, de fato, para tentar ter pequenos ganhos já de início, para que as pessoas ganhem confiança no processo. E tem um outro aspecto que eu acho que é fundamental e a gente não vê sempre na saúde, que é a liderança tem que conhecer um mínimo sobre o processo em si, que está sendo resolvido, e sobre a tecnologia. E eu entendo que, às vezes, é distante esse mundo, então a gente precisa de alguns tradutores, eu brinco, né? Pessoas que entendam da tecnologia, entendam de saúde, para a gente entender que a gente tem um objetivo final a ser alcançado. E não se apegar ao como. Porque eu vejo isso acontecendo. Às vezes a gente define que a gente tem um problema. Então eu quero reduzir o tempo até o início do tratamento. Esse é meu objetivo final. Ah, mas eu desenhei um sistema. E a gente se apega tanto ao sistema que foi desenhado que o objetivo final foi esquecido em algum momento. Porque qual é o meu objetivo? Implementar a ferramenta como eu planejei. Mas aí no meio do caminho você vê que não era exatamente aquilo que resolveu o seu problema. Perfeito. Só que você já se apegou. Então, assim, desapega do como e se apega no objetivo final a ser alcançado. E isso exige um papel muito grande da liderança no processo. Incrível. Ela já falou praticamente tudo, né? Tá ótimo, acho que fez um fechamento geral e tá super certo, porque eu acho que cada instituição está numa maturidade em relação à incorporação de tecnologia, até mesmo em relação à navegação. Então, quando a gente pensa em navegação, né, já que se você separou, vou separar também, porque fica didático. Quando você pensa em navegação, você tem muitas realidades também dentro da navegação. A navegação, ela não nasceu aqui no Brasil, mas ela foi se adequando à nossa realidade, então ela é muito diferente dependendo da região que você está. E ela tem um foco, a gente veio muito com a navegação no foco do tratamento. E por que no foco do tratamento? Porque é o que eu já falei lá no início, a gente hoje descobre o câncer muito tardiamente, o foco hoje até mesmo de remuneração das operadoras, ela foca ainda muito no tratamento. Hoje é difícil você conseguir mostrar para a operadora outras linhas de cuidado e ela querer bancar tudo isso. Então, assim, a gente tem algumas operadoras mais novas, disruptivas, que estão vindo com foco na prevenção, já entendendo que a prevenção, rastreio, né, detecção precoce, ela é mais rentável, né? Mas a gente sabe que a maioria ainda trabalha muito no tratamento. Então, a remuneração está muito atrelada a isso. Então, logicamente que os esforços, muitas vezes, das instituições e tudo, também está muito atrelado a isso. E hoje, o quanto cada instituição, ela olha para isso e enxerga valor estratégico. Né? Porque eu posso ter instituição X que qualquer coisa que eu, como gestor, for apresentar de inovação de tecnologia, não quero isso, eu quero continuar fazendo o básico, porque enxerga que o básico dela é bem feito, e aí essa amplitude de ampliar a sua capacidade, ele não enxerga valor. Então, assim, eu acho que o gestor hoje ele tem que entender o momento que ele está dentro da sua instituição, porque a conversa ela é completamente diferente de uma empresa que ela vai te dar essa abertura, que ela está apta a receber tudo isso, ela quer construir isso junto com você, e eu tenho instituições que não. Então, assim, o quanto você tem que investir. Por que eu falo isso? Muitas vezes você olha no mercado uma plataforma, uma solução maravilhosa. Aí eu posso testar? Aí você pode testar, seu gestor diz ok. Aí você prepara toda uma equipe, você faz tudo. Testa a ferramenta, a gente sabe o quanto isso hoje onera a equipe, a gente já falou sobre isso. No fim das contas, a alta gestão, nós não vamos ficar. Aí daqui a pouco eu testo, nós não vamos ficar. E aí você vai desengajando, na ponta as pessoas já não querem mais junto com você, participar de algumas soluções. Então você também como gestor precisa entender. Então assim, o que você tem que trazer para dentro da sua instituição? Você tem que entender esse cenário, né? Você tem dentro da sua instituição, porque assim, no mercado tem tudo, tem muita coisa, né? Você vai em vários congressos, você para a mesma dor, N ferramentas. Quem ali dentro vai ajudar você a tomar a melhor decisão de custo-efetividade,
de operabilidade, que aquilo realmente vai atender, né? E o quanto a sua instituição quer realmente bancar. A gente estava falando sobre isso, né? Do Jota falando que quer trazer, né, algumas plataformas para fazer um teste, e o quanto muitas vezes a sua TI eu quero desenvolver aqui dentro. Não estou apta, não estou aberta. Eu acho que eu tenho essa capacidade e você fica ali 2, 3, 4 anos, às vezes, tentando construir uma solução que já está pronta no mercado, que você só podia melhorar. Enfim, são muitas coisas. Então, como gestor, você primordialmente tem que entender aonde a sua instituição quer chegar e o que você realmente quer gastar energia para trazer para a ponta. Eu só trago para a ponta da minha equipe para testar o que realmente eu tenho certeza que depois, no final, ou eu vou ficar com aquilo, ou vou melhorar e vou fazer. Porque ficar também o tempo inteiro levando testes, ferramentas, e aí eu vou tentando. Porque assim, chega uma hora que, não, mas eu patrocino, eu faço uma POC. A POC é gratuita. Mas isso daqui, eu vendo isso daqui. E aí você também na ponta, né? não é verdade? Custo, né? E aí você já sabe. O nome é curto, POC, mas o trabalho é gigante. Você entendeu? Mas você já sabe que a sua instituição, ela vai entender aquilo como valor, porque aí você vai testando várias POCs e no final ela vai te dizer não. Entende? Então, o gestor ele tem que caminhar muito e entender o cenário que ele está inserido, para ele saber o que ele pode levar para fazer também de inovações tecnológicas. Eu acho que você que é gestor, né, entenda muito bem o cenário que você está. Não se deixe levar pelo mercado que vai te oferecer várias coisas e aí depois você testa várias coisas dentro com a sua equipe e isso desgasta muito também. E aí no fim você está numa instituição que não entende aquilo como valor e nem tudo que você levar você será ouvido, né? Eu acho que esse é meu conselho aí. Regiane, e vou aproveitar esse comentário brilhante seu para fazer um gancho também na escolha de prestadores de serviço, né, e em critérios de entendimento de prestadores de serviço. Vou dar um exemplo, obviamente, né, vou contar um caso de Nilo, que é o que eu conheço, mas essa semana a gente estava fazendo uma matriz de maturidade dos clientes em navegação, né, dos clientes que fazem parte hoje do nosso portfólio, são mais ou menos uns 60. E um dos critérios que a gente tem dentro de casa é percentual de sucesso em relação ao que foi combinado com a meta do cliente, né, que eu acho que é o ponto da Vanessa, sobre o que é sucesso para a gente. Uhum. É o uso do nosso produto, ou é que o cliente consiga chegar no objetivo de negócio dele? E eu acho que parece parecido, né? Porque você pensa assim, mas se usar o produto vai chegar lá. Mas isso muda totalmente a posição de um prestador em o que ele está tentando te ajudar a fazer. E eu acho que é um trabalho tão grande, né? Tudo isso que a gente está falando, né? É o intangível do trabalho do gestor, né? De entendimento do momento da instituição, navegação com stakeholders, de alguém que você está contratando e que você vai negociar, que você vai pedir um preço legal, mas que ao mesmo tempo tem que ser seu parceiro. E você tem que ser parceiro do prestador também, porque aquilo ali tem muita gente em jogo, né? Do tipo, todo mundo que está ali tentando fazer essa implantação, depois a apresentação de resultado, construção de um relacionamento também de confiança com o time de tecnologia. Então, muitas vezes eu vejo que escolhas e avaliações de tecnologia são feitas baseadas em features. E, óbvio, tem que ter as features, mas que o sucesso das implantações está totalmente relacionado com escolha de pessoas e times que vão trabalhar juntos e alinhados com um objetivo que não é implantação, né? É o objetivo de sucesso para o paciente. Então, assim, muito legal esse ponto. Bem, o que hoje eu almejo, o que hoje eu quero, na verdade, o que eu desejo, porque quem trabalha com oncologia deseja, porque é algo que vem de dentro. Com tecnologia e inovação, é entregar uma oncologia e um cuidado que ele seja sustentável, transparente e equitativo. E nesse sentido, entendendo que hoje o maior problema é um cuidado fragmentado, eu vejo a navegação digital como a intervenção do cuidado, porque navegar o paciente é uma intervenção, como algo que consegue trazer esse meu desejo. Porque quando você navega um paciente, você consegue tornar o sistema mais sustentável
sem sombra de dúvidas. Tanto pela capacidade de escalar aquele cuidado com as plataformas, a capacidade de realmente dar para o paciente aquilo que ele precisa, e não só o que ele precisa, mas num tempo oportuno, ou seja, isso traz sustentabilidade e equidade. Porque se você tem algo que você dá para todo mundo, ou que você não dá para ninguém, tem alguma coisa errada com isso, sem sombra de dúvidas. E no final de tudo, quando você navega um paciente, entende todas as etapas do tratamento, você constrói seus dashboards, seus indicadores, você torna isso muito mais transparente. E essa transparência ela é extremamente importante para a tua liderança, para os teus liderados, para os teus prestadores, para que você realmente traga eles na mesa e fale, nós temos isso aqui, é assim que a gente trabalha, qual será o nosso plano de ação para melhorar esse nosso cuidado ao paciente oncológico. E como sugestão para todos que estão aqui nos escutando, nos assistindo, as lideranças elas precisam pensar no resultado, claro, sem sombra de dúvidas. Mas nós precisamos realmente cuidar de pessoas. E pessoas não só nosso paciente, nosso beneficiário, os familiares dos pacientes, mas pessoas como os seus liderados, porque são realmente essas pessoas que vão entregar os resultados que a gente almeja. E precisa que, na verdade, que nós desejamos, porque é algo muito maior do que a gente. Gente, com muita alegria dessa hora maravilhosa que a gente passou, que eu vou encerrar o nosso 4º episódio do NiloCast. Vanessa, Regiane, querido co-host Jota, que prazer foi estar aqui com vocês. Eu acho que para quem está em casa é um momento muito empolgante, né, de estar vivendo em tecnologia, de estar vivendo em saúde, e especificamente em oncologia, é o olho do furacão, né? É a bola da vez em saúde, porque existe uma pressão de custos, porque existe uma pressão de sociedade, porque tem ali uma oportunidade para a gente fazer diferente. E eu não tenho dúvidas de que em muitas instituições é por aí que a gente vai começar. Então, queria agradecer muito vocês pelo seu tempo, pela sabedoria, pela parceria de fazer junto. E agradecer. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.